Vamos lá, meus irmãos, nosso cantinho da leitura, livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, Chico Xavier, capítulo 19, na propaganda. Eu amo muito fazer esse trabalho, eu sou a primeira beneficiada dele, não é? Na propaganda. E dir-vos-ão, ele aqui ou ele ali, não vades, nem os sigais. Jesus, Lucas 17, 23. Evangelho de Lucas, essa pérola que nos foi legada por essa alma tão generosa. As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformulá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o Mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem. Porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Então esta lição, ela é muito mais profunda do que pensarmos nos falsos profetas, que são facilmente identificáveis pela sua fala, desprovidas de razoabilidade. Trata-se aqui daquelas tricas, daquelas dissensões que ocorrem dentro das próprias igrejas, criando divisões, criando separatismos em nome da palavra. Quantas pessoas se afastam dos seus núcleos de trabalho porque não concordam com isso ou com aquilo? Lembrando que onde nos encontramos nós, os humanos, haveremos sempre de imprimir a nossa própria imagem, a nossa própria persona, a nossa própria personalidade
aos atos, ao comportamento. As análises que fazemos dos textos sagrados, elas estarão sempre com as cores das nossas crenças pessoais. Assim também os nossos companheiros. Então nós vemos grupos que se dividem e que não perseveram, porque há pequenas divergências de palavras. Então são os pregadores, as ordens dos pregadores, aqueles que gostam das tribunas, gostam das palavras retumbantes. Mas e a obra? Onde está a obra do bem? Dirão, a obra do bem é alertar a cada um para encontrar Jesus. Mas onde está Jesus? Então, aqueles que dizem com muita facilidade que Jesus está aqui, que Jesus está ali, que nós precisamos disso, que nós precisamos daquilo, que tem receitas prontas. Fujamos dessas pessoas. E busquemos aquelas que têm as mãos calejadas no trabalho, que têm os rostos sulcados pelo sacrifício, pelo ofício sagrado, que está longe de ser pregações intermináveis, mas sim a obra, especialmente aquela realizada junto aos filhos do Calvário, porque foi isso que Jesus recomendou. Jesus nunca nos indicou qualquer igreja específica, qualquer instituição, porque, meus irmãos, assim como a filosofia degenera na civilização, a religião degenera também na instituição. Porque a instituição, ela é a reunião de pessoas para um determinado objetivo comum. Isso que é uma instituição. E onde estão as pessoas? Aí estão as suas idiosincrasias. O que é idiosincrasias? São aqueles aspectos de cada um que não guardam nenhuma causalidade, nenhuma relação de causalidade, nenhum nexo causal com absolutamente nada. Porque cada indivíduo é único. É uma palavra de Deus que nunca mais vai se repetir. Então é natural que tenhamos pontos de vistas, mas que jamais nos esqueçamos de manter a união. Na doutrina espírita, jamais esqueçamos do trabalho da unificação, que Dr. Bezerra de Menezes também nos recomenda. É evidente que a unificação tem suas questões, porque ela visa dar um mínimo de uniformidade, de padrão exterior, de alguma maneira pavimentar um pouco esse caminho institucional. Evidentemente que haverá críticas ao processo de unificação e nós temos acompanhado isso. Quantas pessoas se distanciam do processo de unificação, criando seus próprios processos. Mas ao fazerem isso, elas estão dizendo que o Cristo está ali com elas. Entretanto, quando nos tornamos esse feixe de varas,
e nos unimos em torno de um ideal, deixando um pouco ao lado e à margem a nossa persona, a nossa personalidade, para que o conjunto prevaleça. Então, neste momento, nós estaremos nos diminuindo e só vamos encontrar na obra do bem a realização da nossa tarefa, sendo esta obra o trabalho em benefício daqueles que nos circundam e especialmente aqueles que não têm condições intelectuais, condições financeiras, condições de acessar o conhecimento, como a maioria de nós espíritas temos. Então, muitas vezes circunscrevemos a nossa palavra a um grupo muito restrito de pessoas que já estão em condições de acessar toda a obra. Evidentemente que não vamos deixar de fazer esse trabalho, mas trabalhar com Jesus é buscar e encontrar os filhos do Calvário. Vamos meditar nisso? Processo de unificação, cuidado uns com os outros. Que Jesus nos abençoe.